Olha, esse é um fenômeno muito comum da estrutura da televisão brasileira, né? Que é esse processo de arrendamento ou até mesmo sublocação de canais de uma emissora para outras entidades ou outras emissoras, né? E isso, na verdade, caracteriza uma violação do procedimento público que deveria reger o processo de concessão de um canal de televisão, né? Porque a própria lei determina que esse canal ele é submetido a um processo de licitação pública, né? E com alguns critérios, entre eles critérios de programação, né? Além da questão financeira, tem critérios de programação para que o Estado possa atribuir uma concessão para uma determinada emissora, e essa emissora depois descumpre esse contrato que ela tem com o governo ao terceirizar sua programação, ao vender sua programação para outra emissora. Além disso, burlar esse processo público, que deveria ser a concessão de um canal de televisão no Brasil, ele ainda promove um lucro em cima de um bem que não é privado, que é um bem público, né? A partir do momento que você terceiriza, que você vende uma parte da programação, uma parte da sua emissora, da programação da sua emissora para um terceiro explorar, você está lucrando em cima de um bem público que é a própria emissora, que é o próprio canal, né? A própria frequência que foi destinada àquele grupo. O entendimento das organizações da sociedade civil que defendem o direito à comunicação, à liberdade de expressão, é que isso viola o que está previsto na Constituição, né? Porque a Constituição determina que os canais de rádio e televisão, eles devem passar por um procedimento de licitação pública, né, para serem atribuídos a um determinado ente da sociedade. Só que a partir do momento em que ocorre o arrendamento, esse procedimento ele é completamente ignorado, porque inclusive o correto é o Ministério das Comunicações, o órgão concedente, ele tem que autorizar inclusive essas mudanças, e o que a gente vê é que na maioria dos casos isso não acontece, né? Então isso viola a Constituição. Ao mesmo tempo existe uma lacuna legislativa, uma lacuna legal, né? A ausência de um marco regulatório que pudesse coibir isso de maneira mais clara e direta, né? Então a gente busca entender a violação disso a partir da Constituição Federal, mas de fato não há uma legislação que possa coibir isso de uma maneira mais efetiva, e por isso que essa prática ela acaba sendo bastante recorrente, né? Mais recentemente houve casos em que o Ministério Público Federal atuou no sentido de impedir que houvesse uma operação de arrendamento de uma emissora para outra, justamente porque não havia sequer autorização do Ministério Público, aliás, do Ministério das Comunicações na época. Então, há uma compreensão dentro do Poder Judiciário também que isso é um procedimento absolutamente irregular. Um conjunto primeiro, uma legislação que pudesse claramente coibir esse tipo de situação, e até mais do que isso, que pudesse aprimorar o processo de concessão de uma emissora de televisão no Brasil. Existe hoje um processo de licitação pública, né? Mas ele prioriza a parte financeira, quer dizer, quem dá mais acaba levando, e prioriza menos o que se deveria ser algo de interesse público maior, que é a programação, que é a qualidade da programação. Em outros países, por exemplo, na França, na Inglaterra, mesmo nos Estados Unidos, existe para você obter a autorização para ter uma televisão, você precisa, além de pagar um recurso, você precisa também demonstrar que vai oferecer uma programação de qualidade para o seu público, né, para os seus espectadores. Isso no Brasil praticamente não é cobrado, né? Então, por isso que essas emissoras acabam tendo mais liberdade ainda para fazer esse tipo de operação. Então, falta fiscalização, né, do poder público, no sentido de acompanhar, monitorar mesmo o uso que se faz desses canais, né, e aí aplicar, quando for o caso, sanções em relação ao uso irregular do espectro, como é esse caso, né. Falta uma legislação mais clara, né, nesse sentido também. Então isso acaba criando um ambiente de permissividade, né, e nem muitas vezes o Poder Judiciário atua como deveria atuar, o Poder Executivo, que é o responsável legal por isso, né, tampouco fiscaliza. Então você cria um ambiente em que um finge que fiscaliza, o outro finge que não faz, mas faz. Então fica esse tipo de ambiente que precisa ser
coibido, né? E as organizações da sociedade civil, em parceria com o Ministério Público Federal, em muitos casos, é que tem buscado reverter esse tipo de realidade na televisão brasileira, né? Que é muito ruim para o público em geral, porque ele fica submetido a decisões particulares sobre uma programação que deveria ser de interesse público. O arrendamento hoje, o que a gente percebe, né, nos casos que têm sido monitorados até pelas organizações da sociedade civil, é que a maior parte desses arrendamentos são para igrejas, para entidades religiosas, neopentecostais principalmente, evangélicas, é o que a gente chama de teleevangelismo, né, um fenômeno de apropriação do espaço da televisão por entidades religiosas e por entidades de venda de anúncios de televisão, né, de Shoptime, verdadeiros shoppings eletrônicos, como a gente... Então, basicamente, são esses dois tipos de conteúdos que são os mais usados pelos arrendatários, né, ou para transmitir conteúdo religioso ou para transmitir conteúdo comercial. E no caso do conteúdo comercial, todo mundo sabe, quando você passa num canal e fica o dia inteiro anunciando, vendendo produtos, tapetes, anéis, relógios, o que você puder imaginar. Isso é um tipo de arrendamento que se faz. E isso viola duplamente a legislação, porque além de violar a Constituição, porque ele pega um canal que ele não foi concedido para aquela entidade, né, num processo público, ele viola o Código Brasileiro de Telecomunicações, que estipula um limite máximo de 25% de publicidade nos canais de televisão. Esse é o limite máximo de percentual que você pode usar da sua grade para anúncios comerciais. E a partir do momento que essas emissoras ficam 24 horas por dia no ar anunciando produtos, então elas estão absolutamente extrapolando esse limite legal. Isso é um outro problema. No caso do conteúdo religioso, né, isso é um problema ainda mais delicado, porque ele envolve a laicidade do Estado, né, que não deve professar nenhum tipo de religião, né, e muitas vezes o conteúdo que a gente percebe nessa programação religiosa na televisão, ele é um conteúdo que ofende até mesmo outras religiões minoritárias, né, o que aí se torna um problema ainda mais grave, porque você usa o espaço público midiático para ofender outras religiões, principalmente as de matriz africana. Então esse também é um problema ainda mais complexo do uso abusivo e irregular do espaço da televisão através do arrendamento ilegal.